Estamos de volta depois do nosso intervalinho pequenininho e a gente está falando hoje sobre reumatismo. Você pode participar pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886 ou através do nosso blog consultaodoutor.wordpress.com. Você deixa a sua pergunta lá nos comentários. Nossa convidada hoje é a doutora Tatiana Molinas Hasegawa, que é reumatologista e está explicando tudo para a gente sobre esse tema. Ela, inclusive, já explicou que reumatismo, na verdade, engloba aí uma infinidade de doenças. A gente já falou sobre artrite reumatoide, agora vamos falar, né, doutora, sobre artrose. O que é essa doença? Isso, então a artrose já é diferente da artrite reumatoide. Ela não é uma doença autoimune, então os sintomas inflamatórios que a gente vê na artrite reumatoide, como a gente viu no primeiro bloco, isso, nas imagens, com muita destruição e tudo, ocorre na artrose, sim, de uma bem menos intenso. A evolução é muito mais arrastada para chegar, não chega aquelas deformidades que a artrite reumatoide leva, porque por ser uma doença autoimune, ela inflama muito mais do que só a artrose. O que é a artrose? É o desgaste que vai acontecendo com o decorrer dos anos da nossa cartilagem. Importante falar que a mulher, além de perder massa muscular, né, a força muscular, ela também perde massa óssea. Nesse ínterim todo, além de perder isso tudo, todos nós vamos acabar perdendo a hidratação das nossas fibras musculares, da nossa cartilagem. Então, a artrose é uma doença degenerativa que vai aparecer com o decorrer do tempo. Algumas pessoas desenvolvem ela precocemente, com 30, 40 anos de idade, quando tem um fator genético muito grande associado. Agora, isso significa que todo mundo terá artrose um dia? Todo mundo terá artrose um dia, uma evolução natural. Não tem nada que detenha hoje ainda no mercado de remédios que possa tomar para deter essa doença. Ela vai evoluir com o decorrer do tempo. Agora, as mulheres são mais afetadas? Isso, a artrose são os dois, mas um pouco mais mulheres. Importante falar que a principal medida de um fator principal predisponente é o aumento de peso, é o ganho do peso corporal. Então, principalmente para artroses do joelho, quadril, né, coluna. Então, a primeira medida hoje em tratamento de artrose é a redução do peso. Né? Não tem um alimento, nada que cause artrose, como a gota. Mas a redução de peso, não engordar muito em um curto intervalo de tempo, é uma prevenção, é o melhor tratamento, vamos dizer assim. É a melhor prevenção e o melhor tratamento. Agora, não existem formas de amenizar essa degeneração? Sim, existem. Uma vez que você adquiriu a degeneração, existem medicamentos que amenizam a inflamação naquela articulação. Né? Tem uma série de medicamentos aí no mercado. Mas em termos de prevenção mesmo? Não, tem que ser não engordar. Eu acho que é isso, não adquirir muito peso, porque as articulações acabam se desgastando, degenerando mais precocemente, porque são forçadas a isso, então tem um impacto maior no osso e na dor e no aumento de volume. É importante falar que a artrose também deforma o osso. Ela cresce, ela faz nódulos, principalmente nas mãos, o joelho fica com crepitação, né? Sente tipo uma areinha, o paciente relata pra gente nas consultas, né? E às vezes inflama mesmo, tem a fase inflamatória da artrose, que é a artrite. Então, a artrite também ocorre na artrose. Artrose, podem estar ligadas. Então, estão ligadas. Bom, você falou, doutora, que pode acontecer de a doença começar ainda cedo, por volta dos 40 anos? Isso, pode acontecer se tem uma história familiar positiva. Então, o fator genético na artrose é muito importante, principalmente em caucasianos, pessoas mais brancas. Então, essa artrose já familiar, em descendentes de italianos, né, portugueses, pessoas mais da raça branca, tem uma tendência maior a desenvolver antes do tempo. Né? Quais são os primeiros sinais nesse caso? Primeiro, dor. Sempre a dor mesmo e a limitação da função. De novo, a dor e não consegue dobrar o joelho, esticar, ou dor na articulação das mãos. Deformidades, parecimento de bolinhas, eles falam, nas articulações, principalmente nas articulações distais. A artrite reumatoide é mais nessas daqui, proximais. Ela não, pega a parte distal dos dedos. Ela gosta dessa articulação, vamos dizer assim. E o diagnóstico é como o da artrite reumatoide? Não é pelo sangue, pelo hemograma, não. Aí mesmo é visual, diagnóstico clínico. O médico hematologista olha, examina e consegue dar um diagnóstico. Se quiser complementar, pode complementar com raio-x, mas não é necessário.
né? E a partir daí inicia as medidas de tratamento, que é principalmente o que eu falei, se o paciente tiver sobrepeso, reduz peso e atividade física. Então, como foi dito ali, fisioterapia por um tempo, mas principalmente a atividade física funciona como um comprimido de anti-inflamatório para ele. É um vício bom que a gente diz, né? Eternamente. Vamos atender uma ligação? Aldemir do Paraná está esperando para falar com a gente. Alô? Alô, boa tarde. Fica à vontade, faz a sua pergunta. É o seguinte, eu tenho espondilite anquilosante, eu estou com 44 anos e desde os 11 anos. Eu tenho uma artroplastia na perna esquerda e tenho que fazer na direita também. Mas a coluna minha é chamada coluna de bambu, sabe? A isolou toda, pescoço, toda. Será que teria alguma cirurgia para fazer alguma mobilidade, flexibilidade da coluna? E aí, doutora? Tem. Então, a espondilite anquilosante, a gente não abordou esse assunto, faz parte das artrites inflamatórias, é uma doença autoimune, ocorre principalmente em homens, é grave realmente, igual ele falou, a coluna fica anquilosada, endurecida, enrijecida, né? Os corpos vertebrais eles vão se unindo um ao outro por calcificação de ligamentos. Então o paciente perde, igual ele falou mesmo, a mobilidade completamente, né? Simples, a qualidade de vida cai muito, porque são pacientes jovens, igual ele começou com 11 anos, né? Essa faixa realmente 20, 30 anos, mas pode começar mais jovem. E ele cresce com 11 anos, ele está com que idade? 40, ele já deve ter bastante, né, rigidez já nesse intervalo de tempo todo. Surgiram drogas novas que diminuem muito essa rigidez, essa inflamação nos corpos vertebrais da coluna, mas nada ainda que progrida a destruição articular que essa doença promove. Ele está perguntando de cirurgia. Existem sim departamentos de ortopedia, né, de coluna, que fazem esse tipo de cirurgia reabilitadora, na verdade, para tentar ganhar aquele movimento, simples girar do pescoço, ele já não consegue mais. Então, para dirigir, para fazer as atividades do dia a dia, ele é completamente limitado, ele vira em bloco. Ele não tem mais nenhuma mobilidade. Essa doença gosta da coluna cervical, dorsal e lombar e quadris. Tanto é que ele já fez, acho que, artroplastia, cirurgia do quadril. Para a coluna, tem saído trabalhos novos, sim, para cirurgia, para espondilite anquilosante. Agora, a cirurgia, ela não cura, não resolve o problema. Não vai curar. Ela devolve essa mobilidade perdida. Isso, essa mobilidade perdida. Parcial, mas sim. Para o doente que já não vira mais nada, um pouco que ele consegue já é muita coisa. Eu acho que acrescenta com a fisioterapia e ele consegue ganhar mais movimento e mais qualidade de vida, sim. Bom, a gente agradece a participação do Aldemir e vamos atender agora a ligação da Regina de Poá, São Paulo. Alô? Oi. Boa tarde, Regina. Boa tarde. Fica à vontade também, pode conversar com a nossa convidada. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Alô? Oi. Pode perguntar. Eu quero perguntar a ela que a minha mãe está com problema nos joelhos e ela já passou em vários especialistas, me entende? E o último que ela passou foi um reumatologista. E ele passou uma fórmula preparada na manipulação, dizendo à minha mãe que esse líquido que ela não tem mais nas articulações, no caso no joelho, ele com uns 2, 3 anos, esse remédio faz com que ele volte. Tá me entendendo? Eu queria saber dela se isso é verdade e se o que eu devo fazer para ajudar minha mãe, porque ela sente muita dor, tá inchado, dá febre, e se infiltração vai ajudá-la. Isso, ótimo. Ótima pergunta. A gente pega muito ainda a prescrição de reumatologistas de uma formação um pouco mais antiga, que ainda prescrevem fórmulas com muita medicação misturada dentro, né? Analgésico, anti-inflamatório, com esses, prometendo às vezes milagres mesmo de voltar a produzir o líquido do joelho, a cartilagem. Isso realmente ainda não existe. Não tem nada novo nesse último congresso europeu ainda, que a gente foi agora em junho, não para artrose. Poucos evoluiu para doenças que refazem cartilagem, o que volta a produzir líquido da cartilagem. Então, isso que ela perguntou, a primeira pergunta, não vai levar à produção de nova cartilagem aí. E a segunda, se infiltração vai resolver, pode resolver sim. Nessa fase que a mãe dela está com o joelho quente, inflamado, vermelho, dolorido,
pode puncionar o joelho, a gente coloca uma injeção dentro, tira o líquido do joelho e joga um tratamento dentro do joelho e melhora bastante a fase inflamatória. Bom, a gente agradece também a participação da Regina e o nosso telefone continua à sua disposição. 0 operadora 11 3337 5886 e o nosso blog consultaodoutor.wordpress.com. E falando nisso, temos já uma pergunta da Maria José: qual a relação entre reumatismo e hipertensão pulmonar? Isso. Importante que a gente não conseguiu falar no primeiro bloco, a artrite reumatoide, várias artrites inflamatórias, entre elas a do colega que ligou, que tem espondilite anquilosante, muitas doenças do colágeno, que fazem parte do bloco das artrites, podem atingir outros órgãos, não só a articulação, rim, pulmão, coração, sistema nervoso central, cérebro, então fígado, podem pegar inclusive o pulmão, levando ao aumento da pressão dentro da artéria pulmonar. Isso é comum em muitas doenças inflamatórias autoimunes, né? Principalmente esclerodermia. Então é uma consequência. É uma consequência, é um outro órgão atingido. Além de articulações, pega também os vasos pulmonares. E como é feito o tratamento nesse caso? É com vasodilatadores, além às vezes, imunossupressão também, né? Na maioria das vezes, você acaba usando remédios para imunossuprimir aquele organismo que está com muita autoimunidade acentuada, muita inflamação, e vasodilatadores, para não deixar o pulmão, né, enfim, falir, a pessoa levar a óbito, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre outra doença agora, gota, doutora. Certo. O que é gota? Então, gota também é uma doença causada por um distúrbio no metabolismo. Todos nós temos ácido úrico, né? A gota ela é causada quando você tem uma produção aumentada desse ácido úrico ou uma diminuição na sua eliminação. Então, uma das duas causas vai levar ao depósito do ácido úrico nas articulações. Bom, vamos aproveitar que antes de continuar a conversa sobre gota, a gente tem imagens também. Vamos responder a pergunta da Carla Ribeiro. As pessoas que trabalham muitas horas forçando as articulações podem provocar desgastes nas articulações e desenvolver doenças reumáticas, doutora? Sim, podem sim. Principalmente aquelas que têm predisposição. Trabalhadores braçais, né? Muitas, carga horária de 10, 12, a gente vê até mais, né? 14 horas por dia, desenvolve mais precocemente aquele desgaste da cartilagem, que a gente falou, é a artrose, antigamente conhecida como artrose. Então, eles podem ter um desenvolvimento precoce, um surgimento precoce da doença, desde 40 anos, às vezes até menos. Ok, bom, vamos voltar então para a gota. A gente tem uma imagem, vamos já pedir para a gente poder entender um pouquinho melhor o que é gota. Bom, então, vamos lá. Vamos para a última imagem. A gota, então é essa daí. A gota, ela é o depósito do ácido úrico desse cristal que todos nós temos, nosso organismo, vem do metabolismo, lá do DNA de todas as células, e quando em excesso ele satura no sangue e acaba depositando principalmente nas articulações dos pés, né? Então 90% dos pacientes são homens e 90% das crises, a primeira, segunda e terceira crise, se repetem no dedão do pé, como está mostrando a foto, tá? Então incha, fica vermelho, quente, bem volumoso, né? Então isso leva muita dor e leva o paciente a procurar um médico. Causa deformidades também? Também, importante falar isso. O paciente gotoso, que a gente diz, né, que começa com geralmente 20, 30 anos de idade, como no início ele não causa deformidade, melhora sozinho, ele deixa o tratamento. Então, depois de um certo tempo, sei lá, depois de 20 anos de história aí de gota, ele acaba procurando a gente, às vezes é tarde demais, porque já tem lesões em saca-bocado, que a gente diz, com bastante deformidade. Os nossos colegas aqui do estúdio acharam engraçado o paciente gotoso, mas é assim mesmo que fala. É assim que gota é o paciente gotoso. A gente ouve falar, às vezes, de pessoas que têm excesso de ácido úrico no organismo. Isso é uma coisa muito comum? Sim, é comum. É polêmico, até no último congresso não chegou a um consenso. Tratar quem tem ácido úrico alto acima de que nível? Né? Então, o normal é até 6,4, 6,7. Acima disso, se a gente dosar aqui, né, o ácido úrico aqui das pessoas que estão aqui, às vezes alguém vai ter aqui um 8 de ácido úrico, um 7, um 6,8, 6,9. Tratar ou não, então ainda é polêmico. Há estudos que falam que é um risco para doenças cardiovasculares, mas tem outros que falam que não deve tratar. Então, geralmente,
a gente acaba tratando um ácido úrico acima de 7 miligramas. O que é o ácido úrico, doutora? O ácido úrico é essa proteína mesmo, né? Ele vem do metabolismo de xantinas, é um metabolismo, uma proteína mesmo que está presente em todas as células. Né? Ela eleva a formação do DNA celular. Então, todas as células do corpo têm ácido úrico. Normal é ter ácido úrico mesmo, só não pode ele ficar muito elevado e saturar e precipitar dentro das articulações. Isso aí é ruim. Agora, existem casos de pessoas que têm o ácido úrico elevado, mas nunca vão ter gota? Existem, se chamam os hiperuricêmicos assintomáticos, que não vão desenvolver sintoma nenhum. Né? Então, existe isso também, isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente acaba pegando o ácido úrico alto e seguindo esse paciente de 6 em 6 meses, para ver se ele vai desenvolver alguma crise. Né? E como é feito o diagnóstico de gota? Gota, então você dosa o ácido úrico, mas o principal, se tiver alguma articulação acometida, como teve o pé ou o joelho, é a gente puncionar, retirar líquido daquela articulação e levar para análise. Na análise, a gente consegue ver os cristais de monourato de sódio, que é o ácido úrico, e aí a gente confirma o diagnóstico. Então é confirmado assim, não tem um fator reumatoide, um exame de sangue específico para a gota, né? Só o ácido úrico alto, igual você falou, às vezes não é a causa. E o tratamento para essa doença, como é feito? Existem tratamentos com anti-inflamatórios na crise, não tem jeito, e existem drogas que diminuem a produção desse ácido úrico. Na pessoa que produz muito, diminui. E drogas que aumentam a eliminação. Gente que não está eliminando ácido úrico, está retendo no sangue, por isso está levando a precipitação nas juntas. Existem drogas que aceleram essa eliminação, essa eliminação do ácido úrico do corpo, né, do organismo. Então, é uma forma de tratar. Agora, pode ter efeito colateral? Pode. Então, por isso que uma vez iniciado o tratamento, você marca de 3 em 3 ou 4 em 4 meses, com exames de fígado, rim, para esse doente. Tem mais alguma forma de tratamento que você ia falar? Não é essa, é o medicamentoso e lembra, gente, tem alguns estudos que falam que a dieta influencia muito pouco. Tem gente que fala, tem o ácido úrico, não posso comer carne de porco, carne vermelha, suco ácido, feijão. Então isso hoje meio que caiu por terra, né? Assim, o álcool, sim, os destilados e cerveja, sim. Isso precipita uma crise. Mas a alimentação muito pouco. Não. Para a gente encerrar, vamos responder a pergunta da Antônia Gomes, portadora de artrite reumatoide há mais de 15 anos, faz acompanhamento com o reumatologista, mas de vez em quando as articulações incham e ela sente dores. O que fazer? Isso. Então, durante a consulta é importante, a gente usa vários questionários, né, de dor, para ver a atividade inflamatória da doença. É importante falar para a Antônia que ela deve controlar melhor o medicamento de base. A gente diz que a artrite reumatoide aí tá entrando muita atividade, então vira e mexe está escapando as juntas, né? Escapando, que diga, ela fala aí. Vira e mexe, elas incham, sente dor, então tem que melhorar mais o medicamento de base dela, o imunossupressor, para não deixar fazer esse escape, né? E associar, perguntar se a Antônia está fazendo a fisioterapia ou atividade física, isso aí já é bem selado, bem recomendado hoje. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela presença, obrigada pelas informações, foi um prazer te receber aqui no Consulta. Silvana. Boa tarde. Obrigada. E fica aí contatos da doutora Tatiana Molinas Hasegawa, telefone 11 5081 5954, o e-mail tatianahasegawa@cqv.net.br e site hospitalsantacruz.com.br. Eu agradeço sempre você de casa que nos recebe todos os dias, obrigada pela sua companhia e sempre faço questão de agradecer a sua confiança. A gente sabe que você de casa leva a sério o que é dito aqui no Consulta, por isso nosso compromisso de sempre trazer profissionais de excelência para levar a melhor informação para você. Amanhã a gente está de volta para falar sobre asma, porque amanhã é o Dia Nacional de Controle da Asma. Eu te espero às 4h15 da tarde. Você fica agora com mais uma edição do Jornal Toda Hora.